Olá, traders! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo real oficial desse canal. Eu sou Natália Valentim e esse é o Traderama, o canal que vai te ajudar a operar day trade com muito mais equilíbrio e de uma forma muito mais responsável. Então, se você já gostou dessa ideia, já sabe. Clica aqui embaixo nesse botãozinho de curtir e já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade por aqui. Por que day trade é tão arriscado? E o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a gente está falando de bolsa de valores. Então, na bolsa de valores, no mercado financeiro, não tem como a gente garantir rentabilidade. O que existe é uma expectativa. Então, a gente compra ações de uma determinada empresa porque a gente acredita na empresa, porque a gente acredita que no longo prazo essas ações tendem a se valorizar. Sendo day trade um tipo de operação da bolsa de valores de renda variável, a gente não tem como garantir retorno. Para você ter uma ideia, quando você abre conta numa corretora, você precisa responder um questionário para a corretora saber qual que é o teu perfil, qual que é o teu apetite ao risco. Então, no final do questionário, pode ser que a corretora te considere uma pessoa mais conservadora para investimentos, uma pessoa mais moderada ou uma pessoa mais arrojada. Isso quer dizer que o teu apetite ao risco, ele é bastante alto. Então, antes, inclusive, de você pensar em fazer day trade, vale a reflexão. Eu tenho apetite ao risco? Se eu tiver um dia de loss, como que eu vou reagir a isso? A segunda coisa que eu preciso que você entenda, que você pesquise, que você corra atrás, antes mesmo de você começar no mercado de day trade, é um conceito chamado alavancagem. Operar alavancada significa que você está operando uma quantia de dinheiro que de fato você não tem. Basicamente funciona assim: você tem um dinheiro pequeno. A corretora permite que com esse dinheiro pequeno você opere uma grande quantidade de dinheiro. Então, existem alavancagens que você opera 100, às vezes 300 vezes mais o seu tamanho. É bom porque quando você ganha, o seu lucro é proporcional a esse dinheirão e não ao seu dinheirinho. Mas quando você perde, a sua perda também é proporcional ao dinheirão e não ao teu dinheirinho. Por isso que para operar day trade, você precisa depositar uma margem de garantia na corretora, alocar essa margem de garantia para o day trade, porque o dia que você tiver ganho, maravilha, nada vai acontecer com essa margem de garantia. Mas no dia que você tiver prejuízo, a corretora vai descontar dessa margem de garantia que você alocou para ela. Afinal de contas, o prejuízo é seu, nunca vai ser da corretora. E para tudo isso fazer sentido para você, nada melhor do que um exemplo. Eba! Então, vamos para um exemplo para você entender na prática como é que funciona a alavancagem. Então, olha só, Banco do Brasil no último pregão fechou a 44,68. 44,68 vezes 100 dá 4.468. Se eu quisesse comprar ações do Banco do Brasil no fechamento do pregão anterior, eu teria que desembolsar R$ 4.468, beleza? Isso comprando no mercado normal, sem alavancagem. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Essa é a tabela de day trade do BTG, da corretora BTG. Então, para cada papel da bolsa, existe um valor que a corretora exige que você precise ter na conta por cota. Então, olha só, o BTG cobra uma margem de garantia de 0,42 centavos por cota. Isso quer dizer que para operar as mesmas 100 cotas de Banco do Brasil com alavancagem, tá? Então, 100 ações com alavancagem, eu preciso de um total de R$ 42. Pessoal, aqui vale um recado importante. Eu não estou falando para amanhã você ir operar day trade nas ações de Banco do Brasil por R$ 42, tudo bem? Porque, enfim, você precisa de um pouco mais de grana do que isso, mas aí é detalhe para outro vídeo. A ideia aqui é ser o mais didática possível para você poder entender a alavancagem. Para você entender um pouco melhor a alavancagem no mini dólar, que é o papel que eu opero, eu vou trazer para você o exemplo da Modal Mais, que é a corretora que eu uso. Não é nenhum patrocínio, tá, pessoal? Quem dera esse humilde canal que está começando já tivesse algum patrocínio. A Modal permite que, com R$ 150, você opere um contrato do mini dólar. Um contrato do mini dólar movimenta $10.000. Sim, com R$ 150, a corretora permite que você administre essa quantidade de dinheiro. Atenção, ponto importante de você entender, pelo amor de Deus. Não é porque a corretora permite que com R$ 150 você opere um contrato que você deve.
Uma das coisas mais importantes que você precisa aprender sobre day trade é fazer um bom gerenciamento de risco. Um bom gerenciamento de risco, no caso do mini dólar, seria R$1.000 por contrato. Então, R$1.000 para um contrato. Por que que esse segundo gerenciamento não funciona? Para cada ponto no dólar, a gente ganha ou perde R$10. Então, se você perdeu 3 pontos, vamos imaginar então um prejuízo de R$30. Se você tem um gerenciamento de R$1.000 a cada contrato, esse loss de 3 pontos representa 3% do seu capital. Agora, se você teve um loss de 3 pontos e o seu gerenciamento é de R$150, isso representa 33% do seu capital. Concorda comigo que esse gerenciamento aqui, esse prejuízo, ele é muito maior do que este aqui? 3% de prejuízo não vai mexer com o seu emocional. 33% vai. Esse não é o único motivo pelo qual você deveria ter pelo menos R$1.000 por contrato. E aí que entra o day trade com responsabilidade, com equilíbrio. O maior ponto positivo que eu vejo de alavancagem é literalmente a possibilidade de você rentabilizar e muito o seu capital, mesmo tendo pouco dinheiro. Se você der uma olhadinha aqui, na taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, hoje está pagando 13,75% ao ano. Se você fechar o mês com 10 pontos, tendo gerenciamento de risco de R$1.000 por contrato, você rentabilizou em 10% o seu capital, versus 13,75% ao ano da Selic. É claro que day trade envolve muito mais risco do que você deixar o seu dinheiro na Selic. Eu só estou fazendo essa comparação para você perder a pressa, para você entender que mesmo operando pouco, mesmo tendo poucas operações no mês, você está rentabilizando e muito o seu capital. Isso no médio e longo prazo tem o poder de multiplicar, literalmente multiplicar o seu dinheiro. Por isso que é para você ser responsável, fazer o simples e proteger o seu capital. Você não precisa ficar se arriscando, entrando em todas as operações possíveis e imagináveis. Por isso que o maior ponto negativo de alavancagem é literalmente o oposto do lado positivo. Porque por mais que você consiga alavancar muito rapidamente os seus investimentos e ganhar rentabilidades acima da média, a alavancagem nas mãos erradas pode causar muito dano físico e emocional. Sim, físico, porque perder dinheiro dói. Por isso que day trade pode ser arriscado. Se você começa sem informação, sem saber o que é alavancagem, muito provavelmente também sem um bom gerenciamento de risco, você vai quebrar. E é por isso que eu fiz esse vídeo. A gente precisa lembrar que dinheiro é uma coisa sensível e mexe com o nosso emocional. Mas eu não tô falando tudo isso para te desanimar, não. Muito pelo contrário. Se você vai entrar nesse mercado, se você vai fazer day trade, é importante que você se informe e que você entenda sobre os riscos. Só assim você vai poder se preparar melhor e fazer parte dos 5% das pessoas que de fato ganham dinheiro com day trade. E aí, você já sabia o que era alavancagem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita e já me segue nas redes sociais, @traderama. Não esquece de se inscrever nesse canal e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!